Eu saúdo a todos os homens, também aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por essa rica oportunidade de estar aqui para anunciar a palavra de Deus. A Bíblia nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E também nos diz que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Bem-aventurados são todos aqueles que ouvem as palavras da profecia. De qual profecia, pregador? Da palavra de Deus. É somente a palavra de Deus que acrescenta ao homem interior. Somente ela que edifica, alimenta o espírito, a alma do homem vivente. Pois a palavra de Deus, ela nos traz libertação, ela nos traz salvação. Louvado seja Deus. Bem-aventurados são todos que ouvem a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, crê nela e assim a põe em prática. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus por estar aqui para compartilhar mais uma mensagem da palavra de Deus. Não venho aqui para falar de mim, mas do próprio Senhor Jesus. Pois um dia eu a tomei por obediência de anunciar as verdades de Deus. E vira e mexe, sempre que Deus me concede a oportunidade, eu falo da palavra dele, eu prego a mensagem dele, pois a mensagem dele traz salvação. Ela nos traz a salvação, essa dádiva que Jesus veio aqui na terra, morreu pela humanidade, e morrendo pela humanidade, Ele nos dá a oportunidade a cada homem que possa ouvir, que possa conhecer da palavra de Deus. Ele dá a oportunidade dessa dádiva, de ter os nossos pecados perdoados, de ter os nossos pecados apagados diante de Deus. Ele nos dá a possibilidade de nós termos o perfeito relacionamento perante o Pai. E assim, o homem pode ser devidamente justificado pela fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Lá na carta aos Romanos,
no capítulo 3, versículo 21 adiante, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, vai nos revelar uma mensagem da justiça, através da fé. Louvado seja Deus. Ele diz assim, no versículo 21 adiante: mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Paulo está nos dizendo que outrora Deus revelava a justiça dele através da lei, e com a vinda de Jesus Cristo cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei e também o que diziam os profetas de Deus. Pois a lei, outrora, e os profetas, eles anunciaram a vinda de Jesus Cristo, eles anunciaram a justiça de Deus perante a lei, também aos profetas. Louvado seja Deus! E Paulo está nos dizendo, mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei. Jesus cumpriu toda a lei sem pecado. A Bíblia nos diz que o homem, enquanto ele não tenha a Jesus Cristo como seu Senhor, enquanto o homem não chega ao conhecimento de Jesus Cristo através da fé, ele está sobre o domínio da lei. E a lei, diz a palavra de Deus, que a lei em si, para o homem natural e terreno, gera morte, morte espiritual. Mas Jesus Cristo veio, padeceu, foi até a cruz do Calvário, e ali se doou pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade, e morrendo através dos pecados da humanidade, Jesus morreu sem pecado. Jesus cumpriu a lei, e ao terceiro dia o Espírito Santo de Deus o ressuscitou dos mortos. Aleluia! E hoje Jesus ele cumpriu a lei que outrora matava através da letra. Jesus cumpriu a justiça de Deus com seu sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus cumpriu toda a justiça de Deus e nos deu, através da sua graça,
a possibilidade de sermos justificados em Jesus Cristo através da fé. Através da fé, não é a fé, uma fé de apenas o homem dizer algo bom sobre Jesus Cristo. Através da fé, não do homem dizer que gosta das mensagens de Jesus, de ser um admirador da sua palavra. Não, não, nada disso. Através da fé, que o homem, outrora pecador perdido, ele crê no Evangelho de Deus, que o Evangelho de Deus é Jesus Cristo. Ele crê pela fé. Ele tem, até então, os seus pecados perdoados por Deus. O pecador perdido, ele tem a redenção que outrora estávamos perdidos, porque Jesus pagou o resgate, porque estávamos presos como escravos sobre o domínio da lei e do pecado. Jesus pagou o resgate, nos comprou através do seu sangue, do seu sacrifício feito ali na cruz, e nos redimiu do perdão que estava sobre as nossas costas, nos libertou das garras do diabo e nos justificou perante o perfeito relacionamento com Deus. Louvado seja Deus. Mas para isso é preciso crer, não apenas, como eu disse, ser um admirador da palavra de Deus, não crer muitas das vezes nos que os homens falam. É preciso realmente sabermos, conhecermos a Deus através de Jesus Cristo. Pois muitos dizem: eu conheço a Deus, eu conheço a Jesus Cristo, mas continuam perdidos nos vossos pecados. E como eu disse, o pecado gera morte espiritual. Precisamos conhecer a Deus. E como conhecer a Deus? Conhecemos a Deus através de Jesus Cristo, pois Deus revela os seus atributos, o que Deus pensa a respeito do homem, o que Deus requer, a sua vontade, através de Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo e a sua palavra revelada. Louvado seja Deus. É preciso conhecer a Jesus Cristo. Pois em Jesus Cristo, somente nele, o homem pode ter o perdão dos seus pecados.
É somente nele que eu e vós temos nossos pecados perdoados diante de Deus. Mas é preciso crer. Crer em Jesus Cristo. Crer na sua palavra. Crer que Jesus Cristo, Ele morreu por mim, por vós, para nos libertar da prisão do pecado, para nos salvar da prisão do pecado e da futura ira de Deus. Porque ao homem, enquanto o homem ele não chega ao conhecimento da verdade, está sob o domínio do pecado. E o pecado é uma força maior que não o homem em si. Ele nunca vai conseguir ser justificado diante de Deus sem a fé em Jesus Cristo. O homem, ele, por mais das suas forças que ele possa fazer, ele nunca vai conseguir ser justificado diante de Deus. Pelas suas forças, ele nunca vai conseguir ter o perdão dos seus pecados. O Evangelho de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele está no centro do Evangelho de Deus. E não é diferente que Jesus Cristo, Ele tem que estar no centro das nossas vidas. Ele ser participante dos nossos caminhos, das nossas direções, das nossas escolhas, da nossa vida dia a dia, do nosso falar, do nosso pensar, do nosso agir, do nosso andar. Jesus Cristo, Ele tem que estar no centro da vida do homem pecador que até então agora é salvo. Louvado seja Deus. A justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os homens que creem. Louvado seja Deus. A justiça de Deus está em Jesus Cristo. E essa justiça é pela fé. E ela é para todos os homens. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Com Deus não tem acepção de pessoas. Mas é para todos que ouvem e não dão crédito. Não. É para todos que sejam um admirador somente da palavra? Não. É para todos que zombam? Não. É para todos que ouvem
no ouvido direito e sai para o esquerdo, ou ouve no esquerdo e sai para o direito? Também não. Mas então para quem que é pregador? É para todos aqueles que creem pela fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E Paulo continua nos dizendo, porque não há diferença. E continua, porque todos pecaram, todos estão privados, estão de fora da glória de Deus. Paulo está dizendo que todos pecaram. Após o pecado de Adão e Eva, o homem foi lançado para fora do jardim. E nos dias de hoje, até o dia de hoje, todos nascem sobre o pecado. Mas louvado seja Deus, que a justiça de Deus se manifestou no seu Filho Jesus Cristo. E hoje temos a oportunidade de sermos redimidos e justificados mediante a graça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E Paulo continua, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção, do resgate pago que há em Cristo Jesus. O que Jesus Cristo fez por nós, o que Jesus Cristo fez pela humanidade. Estávamos presos no cativeiro, Jesus pagou o resgate e comprou, e mediante a graça de Deus, essa oportunidade, ela continua vivente sobre todos aqueles que creem em Jesus Cristo pela fé, porque a fé em Jesus Cristo é o único requisito que o homem precisa para ser salvo. Louvado seja Deus. E a fé em Jesus Cristo Deus não pede para que eu e vós seja mais um religioso. Não. Deus não pede sacrifícios de homens, sacrifício de tolos. É mediante a fé. Mas a fé em quem, irmão? Pregador? É a fé no pastor? Não. É a fé na religião evangélica? Não. É a fé numa placa de denominação? Também não. Nada dessas coisas salvam. Mas Deus, mediante a sua graça, Ele nos pede o único requisito, que é a fé em Jesus Cristo para ser salvo.
Aleluia! Aleluia! Precisamos entender e conhecer as verdades de Deus, porque muitos são enganados. Muitos são enganados por religiões, enganados pelos homens que deturpam a verdade, que distorcem o evangelho da salvação. A fé em Jesus Cristo é o único requisito que o homem necessita para ser salvo. E sendo ele salvo, ele é redimido, porque Jesus cumpriu a redenção. Jesus pagou o resgate pelas almas. E sendo redimido, o homem, ele é justificado, ele tem os seus pecados perdoados diante de Deus e é colocado no vivo e perfeito relacionamento com Deus. Porque no relacionamento com Deus não é preciso intermediário. Não é preciso mais um sacerdote para te apresentar diante de Deus. Jesus Cristo, ele cumpriu a lei. Louvado seja Deus. Não é preciso promessas de homens, promessas de religiões, nada disso. Isso tudo são heresias, não salva a nossa alma. Somente Jesus Cristo é necessário. Somente Jesus. E mediante a fé obediente, o homem crendo em Jesus Cristo e obedecer a sua palavra, e procurar ter uma vida pautada sobre a palavra de Deus, ser livre, dirigido pelo Espírito Santo, não ser guiado por homens cegos, não ser guiado por tradições de homens, pelas religiões, porque nada dessas coisas salva a nossa alma. Ela só acrescenta fardos na vida do homem. Louvado seja Deus. Continuando, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus, para declarar, eu digo, a sua justiça nesse tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Não é necessário mais propiciação dos tempos da lei, porque Jesus Cristo,
Ele, através do seu sangue derramado pela humanidade, ele cumpriu todas as exigências que outrora a lei impunhava sobre o homem. E não é mais necessário sacerdote, não é mais necessário a propiciação da lei, pois em Jesus Cristo o homem, ele tem a plena justiça de Deus cumprida em Jesus Cristo através da fé, e louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. Porque só em Jesus Cristo o homem, ele encontra o perdão dos pecados. Só em Jesus. As religiões não podem perdoar pecados de ninguém, muito menos homens, nada pode perdoar pecados fora de Jesus Cristo. Somente em Jesus o homem pode ter os pecados perdoados diante de Deus. Somente em Jesus, tendo os pecados perdoados, o homem obtém a redenção, o resgate pago pelo seu próprio sangue na cruz do Calvário. O homem é justificado diante de Deus. O homem é reconhecido como justo. Louvado seja Deus. Isso se dá só através do Filho de Jesus Cristo. O homem fazendo assim, Deus reconhece automaticamente um pecador outrora que estava perdido. Deus o reconhece agora então como justo, passando das trevas para a luz, passando da perdição para a salvação eterna. Louvado seja Deus. É só Jesus Cristo que pode libertar o homem da prisão do pecado e da futura ira de Deus, da futura ira de Deus que virá sobre todos os filhos da desobediência. Como assim, pregador? A ira de Deus virá sobre todos aqueles que até então foram desobedientes, que ao chegar a fechar os olhos, ao chegar à morte física, não deram ouvidos à palavra de salvação, não deram ouvidos a Jesus Cristo. Os desobedientes, os zombadores, é preciso o homem ser reconhecido por Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque até então o homem, quando ele não se volta para Deus, através da fé em Jesus Cristo, ele está sob o domínio do pecado. Ele continua debaixo da lei. Mas podemos ter vida espiritual em Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo, foi Jesus Cristo que cumpriu a lei e nos dá a possibilidade de sermos redimidos, sermos justificados
perante Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que ao homem está ordenado a morrer uma única vez, seguindo após a morte, o juízo. Ao homem, lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, vai nos dizer sobre a morte física. Morte física. A todos os homens está ordenado morrerem uma única vez. Morte física. Seguindo então, após a morte, o dia do juízo. O homem fica, após a morte, aguardando aquele dia, o dia do juízo de Deus. E no dia do juízo, é Jesus Cristo que irá julgar a todos os homens. O próprio Senhor Jesus é que está sentado no trono branco, no dia do juízo final. E aonde irá parar os desobedientes? Aqueles que não dão crédito, aqueles que zombam. Se morrerem a morte física até então, sem reconhecer a Jesus Cristo, sem crer em Jesus Cristo pela fé, sem ser salvo, a Bíblia nos diz que haverá um dia de juízo. Os livros serão abertos e as obras que foram reprovadas serão abertas. As obras de todos que foram desobedientes, desde a época do dilúvio até nos últimos dias. Ninguém passará sem ser notado. Não haverá jeitinho. Não haverá segunda chance. Deus não respeitará a minha posição. Deus não respeitará a posição de ninguém. Deus não respeitará a religião, como muitos dizem. Nada disso. Pois Jesus Cristo nunca pregou uma religião para mim e vós seguir. Não. Jesus nunca pregou religião. Jesus nunca fundou. Jesus não veio morrer para fundar uma religião. Não. As religiões são os homens que formam, que fundam. O apóstolo Paulo fala que a religião é causa de grande lucro. Louvado seja Deus. Só para isso. É por isso que precisamos examinar as Escrituras. Se estamos seguindo a fé obediente a Jesus Cristo, ou se estamos seguindo homens. Porque tudo isso fará diferença no final.
Porque a fé que salva é uma fé obediente. Eu creio em Jesus Cristo e decido praticar a sua palavra. Aí o homem, ele é transformado pela santificação mediante o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. É preciso ter uma fé obediente, porque morrendo ao homem, os destinos são selados. E se os destinos são selados após o fechar de olhos, após a morte física, não dá tempo, ou já não pode mais nada fazer o homem, ou ninguém possa fazer para mim após a morte. Após a morte, o homem dá seguimento ao juízo, ele fica aguardando. Ao fechar de olhos, não dá para ninguém fazer mais nada. O que vai valer? Muitos crê no que dizem as vossas religiões, crê o que disseram os homens. Se não vai estar de acordo com a palavra de Deus, de nada vai adiantar. Precisamos ser adoradores de Jesus Cristo, como disse Jesus, verdadeiros adoradores. Precisamos adorar o Pai em espírito e em verdade, porque se não for em espírito de santificação e em verdade, de acordo com a fé obediente, de nada vai adiantar. Essa mensagem que eu prego é uma mensagem de salvação, porque de nada ia me acrescentar se eu viesse aqui parecer os vossos egos, se eu viesse pregar a mensagem light, muitas mensagens que nós vemos nos dias de hoje, simplesmente nós ficaríamos que nem fermentos, inchados, rotando santidade, rotando religiosidade, e nada iria acrescentar ao meu espírito e à minha alma. Pois Jesus Cristo disse: dai de graça o que de graças recebestes. E é o que eu faço. Eu anuncio a verdade. Anuncio a verdade sem compromisso com placas, sem compromisso com homens. Nada disso. Certa feita, Jesus estava pregando perante a multidão. E era uma palavra dura, uma palavra de salvação, de libertação, ao qual os discípulos, vendo que a multidão estava se saindo de fininho, os discípulos chegou a Jesus: mestre, a multidão está indo embora. O que Jesus respondeu? E vós? E vós, Pedro? Quer ir também? Aí Pedro virou para Jesus e falou: ir para onde, mestre? Pois só Jesus, só vós tem palavra de vida eterna. Louvado seja Deus. E essa mensagem que eu prego
sempre que Deus me dá oportunidade, como assim também há muitos pregadores pregam nas ruas e nas praças desse Brasil. Mensagens de salvação. Porque quem entendeu realmente o Evangelho de verdade, ele tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com homens. Porque o compromisso com homens é com estatutos, é com placas, é com denominações. Compromisso de todos aqueles que entenderam realmente o Evangelho é com almas, é com a sua alma, aonde a sua alma irá passar na eternidade após a morte. Dai de graça o que de graça recebestes. Louvado seja Deus. E após a morte segue seu juízo. Os destinos são selados de todos os homens. Não dá para cumprir mais o que dizem muitas das religiões. Não dá. Porque não há reencarnação, não há purgatório, não há. Não adianta eu orar para alguém que morreu, muito menos eu acender vela. Os ensinos são selados após o fechar de olhos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há reencarnação, não há purgatório, é só ler a Bíblia. O que acontece após a morte? Para não ficarmos enganados, é só ler a Bíblia, buscar o conhecimento da verdade, porque muitos são enganados pelas religiões. Só Jesus Cristo perdoa pecados. Só Jesus Cristo pode justificar o pecador perdido diante de Deus. Só através da fé em Jesus Cristo que o homem pode ser justo. O homem pode ser reconhecido como justo diante de Deus. Louvado seja Deus.